Paz para todos. Este capítulo é a segunda parte de Paralelos Naturais da Guerra Espiritual. Em toda guerra, há batalhas decisivas. Estas são as batalhas que determinam o resultado de toda guerra. Se um exército ganha o controle de um determinado território estratégico, ele pode ganhar o controle dos territórios vizinhos. Na guerra espiritual também há batalhas decisivas. Por exemplo, se você fracassar na batalha da mente e da língua, isso afetará sua alma, seu espírito, seu coração e possivelmente todo o seu corpo. No mundo natural, a maior concentração de tropas é enviada para um campo de batalha decisivo. No mundo espiritual, isso também deve ser verdade. A concentração de seus recursos espirituais em locais estratégicos é necessário para uma guerra bem-sucedida. Isso também é verdade em termos de divulgação do Evangelho. Há momentos em que a colheita espiritual está madura em áreas geográficas importantes do mundo e as forças evangélicas devem se concentrar neste campo. Infelizmente, nem sempre é assim. Atualmente, a maior concentração de ministros está no Ocidente, onde há uma igreja em quase todas as comunidades e programas cristãos de rádio e televisão prontamente acessível a todos os lares. Nas demais nações do mundo, há a maior concentração da população e muitos grupos de pessoas fora do alcance de um testemunho cristão eficaz. Há muito poucos ministros treinados para alcançá-los. O inimigo está travando batalhas decisivas em muitas dessas nações, disputando o coração, a mente e a alma de homens e mulheres. Enquanto isso, nossas forças espirituais estão concentradas em outros lugares. A comunicação é muito importante na guerra natural. Na guerra espiritual, Satanás quer destruir suas linhas de comunicação. Ele tentará impedi-lo de orar e ler a palavra de Deus, pois essas coisas fornecem instruções e incentivo para a guerra espiritual. Se você estiver tão ocupado na guerra que negligenciar a comunicação com o comandante, poderá ser facilmente derrotado. O ministério cristão é um meio legítimo de combater o inimigo. Mas se você ficar sem poder espiritual, ele deixará de ser eficaz. Seu poder na linha da frente vem da comunicação com o comandante da batalha. Você deve receber constantemente as instruções e o incentivo dele por meio da oração e do estudo de sua palavra. Na guerra no mundo natural, há dois tipos de alvos: alvos móveis e alvos fixos. Os alvos móveis são a maior ameaça na guerra natural porque são ofensivas. Eles estão em movimento para conquistar o território. No mundo espiritual, Satanás está mais preocupado com os alvos móveis. Ele tem como alvo o homem e a mulher que estão se movendo agressivamente no campo de batalha da guerra espiritual para conquistar as forças inimigas. Satanás atacará os crentes que não estiveram engajados em uma guerra ofensiva. Mas lembra-se que quando você está em movimento para Deus, você é um alvo preferencial para Satanás. Ele quer derrotar seus avanços no território dele para reivindicar as almas dos homens e das mulheres cativos. Na guerra natural, quando um lado ataca, o outro lado contra-ataca. Um contra-ataque é uma tentativa de impedir o avanço das forças inimigas e de recuperar o território perdido. Satanás contra-ataca cada movimento ofensivo feito pelos crentes. Quando você decide orar, ler a palavra de Deus ou entrar em um ministério, ele imediatamente prepara a contra-ataque para impedi-lo de avançar. Se você estiver ciente dessa estratégia de contra-ataque, estará preparado e não será pego de surpresa. Em termos militares, há basicamente 3 formas de ataque.
ataque frontal e um ataque direto pela frente. As tentações de Satanás são como ataques frontais diretos no mundo natural. Esses ataques espirituais diretos devem ser enfrentados por meio da resistência a Satanás, o que faz com que ele fuja. Um cerco, o bloqueio no mundo natural, é quando o inimigo assume o controle de um território que não lhe pertence. A escravidão espiritual é semelhante a um cerco ou bloqueio no mundo natural. O inimigo rompe suas muralhas espirituais e parte da sua vida fica sob o controle dele. Na verdade, ele não possui a área, mas impede que você funcione adequadamente para a glória de Deus. A maneira de lidar com um cerco ou bloqueio espiritual é usar os poderes de amarrar e soltar. O inimigo deve ser amarrado e a área da vida sob seu controle deve ser liberado do seu poder. Quando um inimigo invade no mundo natural, ele ocupa e controla um território. Isso é semelhante à possessão demoníaca no mundo espiritual. A pessoa não salva ou desviado está sob o controle de um inimigo maligno que entrou para possuí-la. A maneira de lidar com este tipo de ataque é amarrar o inimigo e expulsá-lo. Para ser eficaz na guerra natural, um exército deve ser móvel. As forças devem ser capazes de se mover para o local onde a ação ofensiva deve ser realizada. Se eles estiverem presas e imobilizados pelo inimigo, serão ineficazes. A mobilidade é um dos requisitos no mundo espiritual se você quiser cumprir as ordens de ir para todo o mundo e pregar o Evangelho. Você é um soldado cristão que foi imobilizado pelo inimigo ou está seguindo ativamente a ordem de avançar com a mensagem do Evangelho? A guerra está acontecendo nas ruas de nossas cidades. Está ocorrendo nos vilarejos ainda não alcançados pela mensagem do Evangelho. Não importa o quanto estejamos preparados espiritualmente, nunca venceremos a batalha a menos que sejamos móveis para o Senhor Jesus Cristo. O soldado não adquire habilidades como guerreiro apenas estudando os livros sobre a guerra. Ele avança em suas habilidades por meio da experiência no campo de batalha. A habilidade na guerra espiritual vem por meio da experiência e da aplicação, assim como acontece no mundo natural. A guerra é um esforço de equipe. Os soldados devem cooperar uns com os outros em seus esforços para derrotar o inimigo. Eles devem estar sob a direção de um único comandante. Eles avançam como uma frente unida. Eles não lutam em seu próprio nome, mas em nome do seu país. Os crentes devem aprender a cooperar na arena da guerra espiritual. Em vez de lutarmos uns contra os outros, precisamos concentrar nosso ataque contra o inimigo. No mundo natural, quando um soldado é ferido, seus amigos se esforçam ao máximo para resgatá-lo. Quando as tropas avançam, eles se movem como uma unidade. Eles não deixam os fracos para trás, mas o colocam no centro dos guerreiros fortes, à frente e atrás, até que os fracos tenham se recuperado de seus ferimentos. O exército cristão tende a atirar em seus próprios feridos. Quando um crente cai na batalha, fofocamos sobre ele e desistimos dele. Em vez disso, devemos resgatar esses feridos espirituais e cercá-la com nossas forças. As forças de Deus devem seguir à frente como uma frente unida, não como um grupo desagarrado seguindo por guerreiros feridos que caem e morrem à margem do caminho. Não estamos lutando em nosso próprio nome. Estamos lutando em nome do Senhor Jesus Cristo. Não estamos lutando em nosso próprio nome. Estamos lutando em nome da nossa nação espiritual, o reino de Deus. Um soldado no campo de batalha no mundo natural não faz o que quer. Ele segue as ordens do comandante.
é preciso obediência total. Não há nada na guerra que seja mais importante que a obediência. O mesmo acontece no reino espiritual. Se quiser ser eficaz na guerra espiritual, você deve seguir as instruções do seu comandante. Você deve ser totalmente obediente a ele. Não tenha medo de fracassar na guerra espiritual. Se você tem medo de ser alvejado pelo inimigo, já está derrotado antes de começar. Nunca haverá derrota se o homem se recusar a aceitar a derrota. As guerras são perdidas na mente antes de serem perdidas no campo. Nenhuma nação jamais foi derrotada até que o povo aceitasse a derrota. Assim como no mundo natural, nunca haverá derrota se você se recusar a aceitá-la. As batalhas espirituais são perdidas primeiro na mente. Recuse-se a aceitar a derrota em sua mente. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus venceu o poder do inimigo. O resultado final da guerra já está revelado na palavra de Deus. Mas as forças rebeldes de resistência ainda estão na terra. Jesus conquistou a liderança, mas a nós foi dado a tarefa de vencer essas forças de resistência. Temos a oportunidade de lutar e morrer por algo. Não precisamos passar nossa vida na monotonia rotineira de comer, dormir e trabalhar. Lutamos por um reino que não terá fim. Lutamos por um comandante que já conquistou as forças inimigas. Nossa vitória é garantida. Temos algo pelo qual vale a pena viver, lutar, e se formos chamados a fazê-lo, vale a pena morrer. O próximo capítulo nos guiará para entrar na zona de combate. Que Deus os abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.